Glória ao Senhor. Vamos ler, amados irmãos, querida Irmandade, na primeira carta de João, não o Evangelho, a epístola de João. São 3, vamos ler a primeira epístola no capítulo 1. Fica bem no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos ou ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Uma carta, uma epístola que o apóstolo João escreveu, irmãos, no final da vida, com mais de 80 anos, possivelmente do local onde ele cuidava da obra do Senhor, possivelmente a partir da Irmandade, do meio da Irmandade de Éfeso. E uma carta que não precisa de muita explicação. Uma carta que ela transpira amor, paz. De quem tem a confiança. João falava da confiança, da experiência que ele teve de ter conhecido o Cristo, ter andado com o Cristo. Mas não falamos de uma experiência próxima, falamos de uma experiência que ele teve de décadas passadas. Ele já é um homem avançado em idade, conviveu com o Senhor há pelo menos 50 e tantos anos antes, mas ainda que o tempo tenha passado, a experiência se fazia presente para ele. E entre nós, irmãos, muitas das vezes, nós que convivemos uns com os outros, que estamos sempre na casa do Senhor, muitas das vezes sobrevêm em nós provações, e nós começamos a desconfiar da nossa fé. Começamos a desconfiar de que os caminhos que temos andado, por onde temos crido, aquilo que estamos esperando, que temos buscado, é coisa da nossa cabeça.
é perturbação da mente ou fraqueza nossa de esperar que venha algo sobrenatural acontecer nas nossas vidas, porque nós não tivemos capacidade de alcançar. Irmãos, o que você já viu com os seus olhos é o Senhor. O que você já contemplou é o Senhor. Então, por mais provas que você tenha, por mais provação que você esteja passando, o mesmo Deus que foi, Ele é e continuará sendo no nosso meio. Que possamos ter, irmãos, paz. Hoje o Senhor quer derramar em nós a paz, a confiança, a comunhão, porque não é nós contra eles, Ele contra nós. Nós estamos num barquinho rumo à salvação das nossas almas. Nós devemos estar lutando pela salvação da nossa alma, pela salvação da alma da nossa família, da nossa irmandade, que não haja divisão, irmãos, mas que haja comunhão no meio da igreja, que haja comunhão no Senhor Jesus. O Senhor fala, o Senhor cumpre. O Senhor fala na boca de um jovem, o Senhor zela pela palavra que sai da boca do jovem. O Senhor fala na boca de uma irmã, o Senhor zela pela palavra que saiu da boca da irmã. O Senhor não escolhe placa, o Senhor não escolhe quem está bem vestido ou mal vestido, mas o Senhor faz obra no meio de nós. Então não importa, irmãos, alguma dúvida, algum questionamento, não importa como você está, tenha paz no Senhor Jesus. Aqui nós temos um apóstolo que brigou, que lutou, que quis que o Senhor desse autorização a ele, que ele pudesse profetizar contra uma cidade que não o recebeu bem, para que o Senhor destruísse aquela cidade. Não é isso, irmão Rodrigo? Quando jovem, temperamento de jovem. Mas o Senhor permitiu que ele chegasse numa idade avançada e nos trouxesse uma palavra de paz. Não é na guerra, irmão, que você ganha. Irmã, não é na perturbação de espírito, não é na afronta que você ganha essa batalha que você está. É na paz. Vai no caminho da paz e o Senhor será contigo. Vai no caminho da comunhão, da união, da paz, de buscar conciliação, e o Senhor será contigo, será comigo, que o Senhor possa ser com todos nós que recebemos essa palavra. Irmãos, é a palavra que o Senhor tem nos mandado nessa noite, que possamos recebê-la ela como vinda dos céus. A simples leitura já não precisava de exortação. Tem perturbação na carne, na mente, tem enfermidade na casa, tem afronta. Muitas das vezes você está indo por um caminho e levanta afronta. Ei, tenha paz no teu coração. O Senhor está no controle da tua vida. Nós cantamos hinos que falam do amor do Senhor. O irmão orou. Nós estamos na comunhão deste culto e o Senhor está mandando para nós a sua palavra. Então pode ter alguma coisa difícil, que você não conhece o resultado. As aflições, irmãos. Uma casa em aflição, o sono vai embora. Uma casa em aflição, um coração aflito, você não tem paz. Na hora de trabalhar, te vem cansaço. Na hora de descansar, você fica desperto. E a perturbação vem e ela mora na tua mente, mora no teu coração. Se tem emprego, medo de perder o emprego. Se não tem emprego, acha que não vai conseguir. A enfermidade, pensamos que ela nunca vai deixar a nossa casa. Irmãos, se o Senhor está falando que é paz, é caminho que vai para frente, não vai vir para trás. Se o Senhor está falando para nós, tenha paz com o Senhor e siga para frente a tua vida. Siga para frente, deixa de temer, deixa de pensar no mal. Muitas das vezes nós sofremos e morremos
dos pensamentos maus, achando que não alcançaremos vitória, e aquilo vai criando uma verdade na nossa mente. Onde está o teu coração? Onde está a tua crença? O que é que você faz aqui todas as vezes que você se apresenta na igreja, ou na igreja que você frequenta, os nossos irmãos que estão pela internet? Onde está a tua mente? É um costume ou é uma fé? Se você tem fé, vá em paz que o Senhor é contigo. Vá em paz que o Senhor está no controle das coisas. Não tememos, irmãos, não tememos. Todos nós, falamos há pouco, todos nós temos motivos para que o Senhor já tivesse nos deixado, mas o Senhor não desistiu e não vai desistir da tua vida. O preço que o Senhor pagou foi preço de sangue. Então ponha-te a caminho, porque muito longo é a tua jornada ainda nessa terra. Vida de paz para toda a igreja, que o Senhor possa prosperar, que no ambiente da tua família a mesa seja de paz. Que quando você sentar para comer, que haja paz. Nas suas decisões, onde você congrega, que haja paz. O Senhor fale contigo, o Senhor cumpra as palavras dele na tua vida e o nome dele será glorificado pela tua boca e pela boca dos teus. Essa é a palavra que o Senhor tem nos mandado nessa noite e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, pode vir agradecer por nós. Glória a Deus, aleluia. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas nos céus, nós nos ajoelhamos essa noite mais uma vez, já ainda há pouco, para fazer oração de súplicas e agora para agradecer a Deus. A Irmandade nem sempre se atenta para esse detalhe, mas no culto, bendito seja o Senhor, é o momento que as nossas orações são atendidas mais rapidamente. Que alguns minutos atrás pedimos a tua bênção pelo santo culto. E agora já estamos agradecendo, já deu certo, Deus já preparou, glória a Deus, Deus já atendeu a voz da nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor, bendito Deus, e o culto vai sendo, Senhor, vai sendo tecido, vai sendo alinhavado pelo teu Espírito. Alguém que não sabia qual seria a palavra, pediu o hino dizendo que nós devemos estar diante de Deus confessando as nossas faltas. E vem a tua palavra na primeira epístola de João dizendo que devemos confessar nossos pecados a Deus. O teu Espírito é quem coordena todas as coisas na tua obra, Senhor. O teu Espírito é quem guia todas as coisas. E uma coisa nós temos certeza, sairemos daqui com a paz de Deus nos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. A paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus, do trono da sua glória, seja derramada essa noite na vida desta congregação e de todo o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Não deixa que percamos, Senhor, a comunhão contigo e nem deixemos de crer na tua boa palavra. Abençoa os irmãos músicos, organistas, musicistas, o ministério da tua obra aqui presente, a nossa irmandade que da internet acompanhou o santo culto. Agora despeça-nos na paz de Deus, abençoa as ofertas e abençoa o nosso resto de semana. Esteja conosco, a tua palavra já está entalhada nos nossos corações. E quando a tribulação nos vier rodear, nos vier perturbar, nós vamos chamar pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos clamar pela paz de Deus. Nós seremos um povo de paz, que venceremos em paz. O príncipe da paz, num reino de paz. Glória, o teu reino prospera em paz, Senhor. Glória ao teu nome. Ajuda-nos a crer nessas coisas e firmar a nossa fé na tua sã palavra. Agradecemos a Deus por tudo, no nome de Jesus Cristo, damos honra e louvor para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.